Se você é cristão e leva sua fé a sério, provavelmente você já se perguntou como pode Deus aparecer no Antigo Testamento mandando matar bebês ou outros tipos de maldade. Deus é do mal ou a Bíblia é falsa? A gente entra nesse dilema. E parece um problema sem solução, mas eu também fiquei preso nessa dúvida. E nesse vídeo eu vou trazer uma resposta. Então primeiro a gente precisa entender o problema. E para entender o problema a gente vai atrás de São Tomás. São Tomás, que é o maior filósofo e o maior intelectual de toda a cristandade, de toda a história da cristandade, ele dá uma premissa inegável para qualquer pessoa que valoriza a fé realmente, que a fé e a razão devem andar juntas. Ou seja, uma não pode contradizer a outra. Por quê? Porque a razão, ela é o logos. Quando a gente lê em João, no Evangelho de João, que no princípio era o verbo, a palavra usada era o logos, que é verbo ou palavra, mas é a capacidade de razão, e a razão nada mais é do que a capacidade de chegar ao entendimento da verdade, que é Deus. Então, se a razão leva para Deus e a fé leva para Deus, dois caminhos levando para um único lugar tem que chegar numa única conclusão. A fé e a razão não podem se contradizer. Mas quando eu utilizo a razão dentro do sistema de São Tomás, eu chego num beco sem saída. Se você acreditar na veracidade suprema da Bíblia, basicamente você vai ter que abandonar a sua moralidade para em algum momento aceitar alguma coisa inaceitável, ou dizer que algum absurdo é na verdade uma coisa boa porque Deus mandou. E se você rejeitar a ideia de que a Bíblia é verdadeira, a única coisa que tu vai ter para usar como critério moral é a tua própria consciência para definir o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. E aí você se torna o juiz supremo da realidade e a autoridade da sua própria intuição, ela se torna a fonte da verdade absoluta. E muito provavelmente isso vai te levar a cair no relativismo. Então qualquer um desses dois caminhos, acreditar fielmente na veracidade da Bíblia ou acreditar naquilo que a minha consciência diz que é certo, os dois caminhos estão levando para um beco sem saída. E um homem que fica dividido entre essas coisas só tem opções ruins e vai acabar se perdendo. E um homem de verdade não deixa que isso aconteça. Mas nesse vídeo eu vou trazer uma solução para esse problema. E essa solução, por incrível que pareça, não destrói a teoria de São Tomás, mas fortalece ela e prova ela como verdadeira, corrigindo esse dilema. E essa solução vai ser dividida no vídeo em 4 partes. Na primeira parte eu vou apresentar quais são as 3 premissas que constroem a teoria de São Tomás sobre a interpretação da Bíblia. Em segundo lugar, eu vou apresentar qual é o dilema e como ele surgiu. Na terceira parte, eu vou apresentar o porquê São Tomás, em toda a sua inteligência, não resolveu esse problema e porque ele acertou muito em deixar esse problema sem solução. E na quarta parte, eu vou mostrar para você o que sobra depois que a gente tira as partes que tornam confuso a teoria de São Tomás e como isso se torna muito mais sólido do que o problema que a gente está encontrando. Todo o entendimento de São Tomás é construído em cima de 3 premissas base, que se você derruba elas, todo o sistema deixa de fazer sentido. A primeira premissa é a lei natural. O que é a lei natural, Rogério? A lei natural é a consciência que Deus colocou dentro de nós que nos direciona para o bem. Ou seja, quando você, intuitivamente, sem precisar de religião alguma, você intui que matar pessoas inocentes é errado, que isso é mal e que isso não é bom e que fazer caridade para os pobres é algo bom, você está usando a lei natural, você está usando a sua intuição, coração, consciência ou como você queira chamar, para te direcionar para o que é certo e para o que é errado, para o que é bom e para o que é mal. Então o primeiro pilar é: Deus colocou no seu coração uma bússola que aponta para o bem e para o mal. Ela não é infalível, mas ela aponta para o bem e para o mal. O segundo pilar de São Tomás é que Deus é o bem. E Deus não é bom,
ele é o bem em si. Assim como ele é o ser, ele é o bem. Para entrar na metafísica que explica essa lógica, eu ia demorar muito mais no vídeo. Mas se você entender que São Tomás, ele entende Deus como o bem em si, por quê? Por causa de um paradigma que nós encontramos em Platão, em Eutífron, sobre a piedade. Algo bom é bom porque Deus quer que seja bom, ou aquilo é bom porque é feito por Deus. E as duas coisas são completamente diferentes. Porque se algo é bom porque Deus quer, eu posso ver algo que a minha intuição, ou seja, a minha lei natural, mostra que é errado, mas se Deus disser que é bom, aquilo se tornará bom. Ou seja, o que é bom ou mal é relativo. E se algo for bom porque vem de Deus, logo, tudo que vem de Deus é bom, então nada mal pode vir de Deus. Então ele entende que Deus é o bem em si, e entendendo que Deus é o bem, logo nada mal pode vir de Deus. Essa é a conclusão lógica do segundo pilar. E o terceiro pilar de São Tomás é que a Bíblia é 100% verdadeira, porque ela é garantida por Deus. Deus a garante, já que a Bíblia ela veio de uma origem de inspiração divina, então Deus garante que tudo que esteja escrito neste livro seja verídico. E como que nós podemos entender as contradições? Aí que mora o detalhe. Todas as contradições que você encontrar na Bíblia, elas serão aparentes, mas elas não são verdadeiras. Na verdade, não há contradições, o que está errado é a vossa interpretação. Então, se você entender qualquer coisa como contraditória, é você que interpretou errado. Então, para a lógica, para o sistema de São Tomás fazer sentido, esses três pilares precisam ser verdadeiros e se qualquer um deles for derrubado, o sistema inteiro cai. Então, aqui a gente vê qual é o verdadeiro problema. Nós temos três premissas que em algum momento elas vão se contradizer. Por quê? Porque pela lei natural, eu consigo, pela minha própria consciência, identificar o que é bom e o que é mal. Certo? Se Deus é o bem, ele não pode fazer nada que é mal. E se a Bíblia é verdadeira, eu não posso negar nada que esteja explicado na Bíblia. Mas como isso se resolve quando a gente encontra Deus fazendo ou mandando fazer coisas erradas? E eu vou mostrar isso acontecendo na Bíblia, certo? Eu vou pegar aqui uma colinha de passagens anotadas. E aí eu vou abrir na Bíblia e eu vou ir lendo elas uma por uma. Certo? Então vamos lá. Gênesis 6:6 até 13. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Ou seja, nós vemos Deus se arrependendo, certo? Acabamos de ver Deus se arrependendo. Vamos para mais uma passagem. Samuel 1:15. Samuel disse a Saul: o Senhor, esse Senhor está em maiúsculo, porque está se referindo a Deus, me enviou para te ungir rei sobre o povo de Israel, sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor, as palavras de Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito. O que são crianças de peito? São bebezinhos que ainda estão amamentando. Ou seja, nós vemos Deus mandando matar pessoas inocentes. Você pode dizer que esses homens são do mal, mas e os bebês que estão mamando no peito ainda? Eles são inocentes. Matar inocentes é bom ou é mal? É mal. Minha lei natural me leva a essa conclusão. Então, aqui a gente já começa a ver, mas eu vou ler outras passagens. Vamos lá. Ezequiel 20:25. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e normas pelas quais não poderiam viver.
e deixei que se contaminassem com suas próprias ofertas, nas quais queimavam todos os primeiros que saem do ventre, para amedrontá-los a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Então, vemos Deus causando medo nas pessoas e mandando matar o primeiro filho nascido. Êxodo 32:14. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Então, vemos de novo Deus se arrependendo. Gênesis 22. Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Então nós vemos aqui Deus, ele pede o sacrifício de uma criança que não é morta de fato? Não é morta de fato, mas ele está tentando Abraão. Vamos ver aqui Mateus 5:34. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Ou seja, qualquer juramento vem do maligno. Em João 3:19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então os homens amaram as trevas no lugar da luz, certo? É isso que ele está dizendo. Em João 17:25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja. Então aqui Jesus fala que só ele conheceu o Pai, certo? Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Então só ele conheceu o Pai, o mundo não conheceu ele. Não conheceu o Pai. Porém, no Antigo Testamento nós vemos diversos profetas várias vezes conhecendo Deus. Acabamos de passar por uma passagem que Deus veio e falou com Samuel e falou com Abraão, certo? Então, Deus falando com outras pessoas, sendo que eles não conhecem Deus, soa estranho. Em João 8:44, o vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então o que acontece? Deus imutável, que se arrepende, se ele se arrepende, ele muda. Se ele fala uma coisa e depois ele fala outra, como disse lá, que ele fez uma promessa e depois ele não cumpriu a promessa, certo? Em Êxodo, está dizendo que ele mentiu, ou seja, ele não falou a verdade, ele não se firmou na verdade. Então aqui diz, Jesus está falando para os judeus, para os fariseus, que o vosso pai é o diabo, porque ele é homicida. Nós vemos ali o Senhor Deus mandando matar várias pessoas, certo? E nós vemos aqui que ele mente. E aí nós vemos, o vosso pai é o diabo. E um pouco depois em João ele fala que eles amaram as trevas ao invés de amar a luz. Ou seja, o que eles amaram não era a luz, era as trevas. E o pai deles é o diabo, certo? E aqui eles amam alguém que é homicida desde o princípio. E nós vemos ali o Deus no Antigo Testamento mandando matar várias pessoas. E mentindo, porque ele diz uma coisa e depois diz. Ele se arrepende, ele muda. Então aqui nós estamos vendo algumas incongruências, algumas contradições, certo? Tiago 1,13. Eu estou falando aqui os nomes para vocês poderem pesquisar depois também, lerem, analisarem o contexto e etc. E tudo isso vai fazer mais sentido ainda no final do vídeo. Não abandone o vídeo. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, quando nós vemos lá que Deus tentou Abraão, né? Apareceu lá, aqui está dizendo, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Deus não tenta, mas ele tentou Abraão.
Então aqui nós vemos, Deus não tenta e não é tentado. Aí nós vamos em Números, que é no Antigo Testamento, Números 14. Então 14 e 20, Números 14 e 20. E o Senhor lhe disse, por causa da tua palavra eu perdoo, mas tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram, estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais com juramento. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Caleb eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Então aqui nós vemos o Senhor falando que foi tentado 10 vezes. Em Números 14 e 22, logo depois de ver em Tiago 13, que ele nem tenta, nem é tentado. Então aqui, nós encontramos contradições, certo? Eu li a Bíblia e nós encontramos contradições. Nós vimos Deus mandando matar mulheres e crianças inocentes, ou seja, é um ato mau, né? Em Sodoma e Gomorra, ele jogou chuva de enxofre com fogo. Então é um Deus que mata, que manda matar, ou seja, manda alguém pecar. É um Deus que diz e depois desdiz, então ele mente. E aí nós temos várias contradições que a gente vai enxergando. E qual que é o problema de tudo isso? Onde isso se encaixa no dilema? Bom, a lei natural que Deus colocou em mim me mostra o que é o bem e o que é o mal. Deus, o bem em si. Então Deus não pratica o mal. A minha lei natural faz com que eu consiga identificar que alguns atos que eu leio aqui como sendo de Deus são maus. Eu sinto que isso é mal. Eu vejo que isso é mal. Minha consciência mostra que isso é mal, que isso não é bom. Matar inocentes é bom ou é mal? É mal. E a Bíblia está atribuindo esses atos a Deus. Ou a lei natural está errando e eu não estou conseguindo identificar o que é o bem e o que é o mal, ou a Bíblia está errando e ela está falando uma informação que não é verdadeira, ou Deus não é o bem. Alguma das três premissas vai precisar ceder. E eu vou mostrar por que alguma das três premissas vai precisar ceder. Porque a resposta da igreja, que é a resposta de São Tomás, é a seguinte: a lei natural não está errando. Então você identifica o bem e o mal. Mas Deus é bom e ele não faz algo mal. E a Bíblia é verdadeira. Entretanto, a Bíblia está dizendo que Deus fez uma coisa que a lei natural está identificando como má. Então, onde que está o erro? Se a Bíblia é verdadeira, então Deus fez aquilo, Deus fez aquele ato que eu estou identificando como mal, mas ele não pode fazer o mal porque Deus é o bem, e eu estou identificando aquele ato como mal por causa da lei natural, por causa da minha consciência, que me aponta por que é o bem e o que é o mal. Qual é a resposta de São Tomás e da Igreja? A resposta de São Tomás e da Igreja é que a Bíblia é verdadeira, mas nem todas as interpretações dela. Então, se você encontrou uma contradição, você está interpretando a Bíblia errado. E aí eu vou dizer por que aí mora um dilema e onde que está o erro disso. E o acerto disso também. O erro está no seguinte ponto. Se eu falar que tu está interpretando errado, basicamente eu vou dizer o quê? Tu vai ter que interpretar, de alguma forma, que o texto não perca a veracidade e Deus não faça uma coisa má, porque Deus não pode fazer o mal e eu tenho que conseguir identificar que aquilo ali é o bem ou é o mal. Só que o problema é que isso funciona para coisas como, por exemplo, Deus se arrependeu. Eu posso dizer que é um erro de tradução, porque usar a palavra se arrependeu está querendo dizer que Deus teve um sentimento humano e Deus transcende o humano. Então não dá para aplicar um sentimento humano a Deus. O problema é que não dá para aplicar esse jogo de palavras para ressignificar uma coisa quando diz claramente: o Senhor mandou Samuel matar homens, mulheres, crianças e bebês. Não dá para ressignificar uma tradução para o matar bebês. Matar bebês é mal. E acabou. E aí eu vou explicar por que alguma das três premissas tem que cair. Se eu tenho três premissas, a lei natural me aponta o que é o bem. Deus é o bem, então ele não pode fazer o mal. E a Bíblia é verdadeira. Vamos tirar uma de cada vez. Primeiro, se a gente tira a premissa de que Deus é o bem, a gente mantém a premissa de que a Bíblia é verdadeira, então Deus realmente mandou matar bebês, e eu continuo com a premissa da lei natural,
de que eu sei identificar o bem e o mal e matar bebês é do mal, logo, Deus é do mal. E essa conclusão, ela não tem pé nem cabeça. Então Deus não é do mal. A gente não consegue afirmar isso, porque isso foge a um princípio metafísico. Se tu quer o princípio metafísico que mostra a unidade do bem, da verdade e de Deus como ser, tu vai ter que estudar um pouquinho da metafísica de Aristóteles e do argumento do motor imóvel, certo? Então, vamos manter a premissa de que Deus é o bem e Deus não é mal. Vamos tirar a premissa da lei natural. Então, a lei natural não está me apontando corretamente o que é o bem e o que é o mal. Então, Deus é bom e a Bíblia é verdadeira. Então, Deus realmente mandou matar bebês. Qual é a conclusão? Se Deus mandou matar bebês e Deus é bom, então, de alguma forma, eu tenho que aceitar que matar bebês não é mal. Mas Deus mandando matar bebês é, na verdade, algo bom. O problema é que para eu fazer isso eu tenho que afogar a minha moral completamente e jogar a lei natural no lixo. E isso não dá para fazer. Agora, qual que é o terceiro problema? O terceiro problema é, se eu mantenho esses dois pilares e eu tiro do meio, ou seja, a lei natural me aponta que matar bebês é do mal. Deus não pode fazer o mal. A Bíblia diz que Deus mandou isso, que é uma coisa má. Ou seja, a Bíblia está errada. Essa é a queda da premissa. Porque se eu levar em conta que a Bíblia está errada, eu tiro a validade, ou seja, Deus não mandou matar bebês. Ou aquilo não foi uma ordenação de Deus, ou aquele ali não é Deus. Eu posso ter outras interpretações. E aí, qual que é o problema? Se eu perco a veracidade das Sagradas Escrituras e eu digo que a Bíblia é falsa e que ela não tem veracidade, logo, eu caio num dos erros que eu falei anteriormente, de que o valor moral supremo não tem uma fonte divina. A fonte é eu mesmo. E eu não sou o juiz do universo porque eu não sou o criador do universo. Como que São Tomás, sendo um homem tão inteligente, ele não viu esse erro? Se vamos analisar a obra de São Tomás. Primeiro, quem foi São Tomás? São Tomás foi filho de nobres, certo? Filho de senhores feudais. Naquela época, no século XIII, São Tomás é de 1225 até 1275, ele vive 50 anos. No século XIII, ali era a época medieval, dos senhores feudais. O pai e a mãe dele eram senhores feudais. Tinham 4 feudos, né, para dar de herança. Entretanto, os feudos eram herança pro primogênito, o filho mais velho. O filho mais velho ele era treinado para ser o administrador dos feudos. Filho do meio era sempre treinado para ser cavaleiro. Por quê? Porque assim ele teria um status nobre e ele poderia se sustentar sem os feudos, mas caso o irmão mais velho morresse, o feudo poderia passar para ele porque ele estaria preparado. Entretanto, ele não gastaria o seu tempo apenas se preparando para aquilo, ele de fato exerceria outra coisa. Já o filho mais novo, como já tinha um substituto, ele ficava para ser sacerdote, para ter um cargo nobre eclesiástico. E era o caso de São Tomás. Ele tinha 3 irmãos e ele era o 4º filho homem, o filho mais novo. E ele foi doutrinado para ser sacerdote. Então ele foi mandado para um convento desde cedo, e lá ele se tornou monge, ele foi evoluindo nos estudos, e ele se tornou um grande intelectual. Depois ele veio a ensinar na universidade, certo? E como é que ele ensinava na universidade sobre as Sagradas Escrituras? Ele ensinava da seguinte forma, era mais ou menos, nem sempre eram salas de aula, às vezes eram praças. Nós tínhamos São Tomás aqui no meio e os alunos ao redor. Ele levantava uma questão das Sagradas Escrituras, da Bíblia, e os alunos faziam perguntas e objeções, e ele matava essas perguntas e objeções. O livro de São Tomás, que explica o pensamento dele, a Suma Teológica, ele é tanto parte escrito por São Tomás, quanto parte escrito por Reginaldo. Quem é Reginaldo, Rogério? Reginaldo era o assistente de São Tomás, que estava ali, via as aulas, anotava
as perguntas, as objeções e as questões levantadas, as objeções e as perguntas. Então, muitas perguntas e objeções foram levantadas a São Tomás. Como ele não viu essa contradição lógica? E aí é que tá. São Tomás viu essa contradição, mas ele não podia negá-la. Por quê? São Tomás vivia numa época da igreja. Ele estava dentro da igreja. Inclusive, várias obras que nós temos católicas, elas foram encomendadas pelo Papa para São Tomás, porque como ele era extremamente intelectual, havia problemas e objeções que as pessoas tinham. E aí o Papa precisava de alguém que argumentasse de forma a resolver aqueles problemas. E contratou São Tomás para fazer alguns textos, alguns livros de São Tomás, explicando e defendendo coisas católicas, são contratações do Papa. Então, cara, ele não podia dizer que a Bíblia estava errada, que a Bíblia não era verdadeira. A Bíblia era sagrada e dizer qualquer coisa contrária a isso era heresia e ele ia ser excomungado. E como ele só tinha a vida dentro do clero, se ele fosse excomungado, nada mais ele teria. Cara, ser herege poderia envolver consequências muito graves. Inclusive, há um pensador chamado Spinoza, que só no século XVII foi dar esse argumento, ou seja, apontar essa premissa de que a Bíblia poderia não ser 100% verdadeira, e ele foi excomungado da igreja. Então imagina 4 séculos antes, qual teria sido a consequência. Então, São Tomás não podia negar essa premissa. Não é que ele levou a conclusão lógica até isso. Inclusive, na Suma Teológica, ele apresenta várias objeções e críticas ao Antigo Testamento, justamente apontando algumas contradições, incoerências e atos violentos no Deus do Antigo Testamento. Então, se São Tomás já criticava essas coisas, e nós não sabemos até onde que ele concordava com tudo que ele escreveu. Afinal, 2 ou 3 anos antes dele morrer, ele teve durante uma meditação um momento de iluminação que parece que ele viu Deus ou alguma revelação feita por Deus, e nós temos o relato biográfico. Leia a biografia de São Tomás de Chesterton, se você quiser saber mais, na versão Kindle tem de graça, que São Tomás joga no fogo, porque ele diz: depois do que eu vi, tudo que eu escrevi não passa de palha. É claro que nós ainda temos alguns textos, porque alguns já tinham sido publicados, outros Reginaldo tinha guardado cópias para si, e ele conseguiu tirar uma parte da Suma Teológica do fogo antes que pegasse fogo completamente. Então nós não sabemos até onde São Tomás concordava com tudo que ele escreveu. Então São Tomás ele não negou essa premissa, não é porque ela fazia todo sentido racionalmente. Porque se nós olhamos a estrutura racional, nós vemos essa lacuna. Mas ele não podia negar essa premissa dentro do ambiente que ele estava. Então São Tomás, palmas para ele, porque ele foi extremamente corajoso, ele lutou e levou a razão até onde era possível levar dentro do contexto que ele estava, e foi um grande pensador do seu tempo que fez o máximo possível que dava para fazer dentro do seu tempo. Se a gente remover essa premissa que ela é frágil, que é a inerracidade da Bíblia, e nós mantermos as outras duas, que é a lei natural e a unidade de Deus e o bem, nós encontramos um sistema que não colapsa, mas ele se torna extremamente mais robusto. Porque a premissa de que a lei natural existe e ela orienta ao bem, ela se sustenta racionalmente sozinha, porque nós temos uma consciência apontando para Deus. E a premissa de que Deus é o bem, ela também pode ser chegada em conclusões racionais. Vide o argumento do motor imóvel. Então a própria razão sustenta essas duas premissas sozinhas. Agora, por que a razão não sustenta a premissa da inerracidade da Bíblia? Porque, mesmo que eu admita que a Bíblia tenha sido inspirada por Deus, que a Bíblia tenha uma origem divina, a Bíblia é um texto muito antigo. Se ele foi passado de Deus para os homens, passou por traduções, por intérpretes, por reinterpretações, por compilados, por exclusões. Depois ela entrou na igreja, passou pela tradição da igreja, pelo magistério. Ou seja, teve muitas etapas para a Bíblia chegar até a gente que passaram por mãos humanas.
a gente não pode dizer que Deus garante a inerracidade da Bíblia se a Bíblia passou por mãos humanas várias vezes e não teve Deus em cada momento presente para manter essa inerracidade. E se eu digo, não, Rogério, a Bíblia mantém a inerracidade, Deus garante, porque Deus iluminou, através do Espírito Santo, todas as pessoas que tiveram contato na composição da Bíblia, desde a sua escrita até a sua interpretação, tradução, compilação, tradição, tudo isso. Cara, é um nível de fé muito grande. Não se sustenta mais na própria razão. Então a única coisa que sustenta isso é a autoridade da igreja. Mas a própria igreja, ela é feita por mãos humanas. Ela não é feita por Deus. Ela tem uma origem em Deus, ela tem uma origem divina. Deus mostrou o caminho, mas ele foi talhado por mãos humanas o tempo inteiro. Então a igreja, ela não pode dar uma premissa dessas, porque não se sustenta sozinha na racionalidade. E o que se sustenta então? Se eu aceito que a Bíblia vem de Deus, mas que Deus não pode garantir a inerracidade dela porque ela passou por mãos humanas. Porque as outras duas premissas se sustentam sozinhas na razão, mas essa não. O que sobra? Sobra a verdade, que a Bíblia, ela é um texto que leva a Deus, que revela a Deus, mas não de forma imediata. É um texto que revela a Deus com os contextos históricos, culturais e políticos do povo da época que estava escrevendo ela, e que ela é uma revelação progressiva que amadurece junto com o entendimento do povo. E isso corrige tudo. A Bíblia, ela é uma tradição humana em busca do divino. É um povo tentando entender o que é o bem e o que é Deus ao longo de séculos, com os limites morais que cada época e cultura tinha. E aí faz sentido que haja desenvolvimento e progresso moral dentro da Bíblia. E isso não está errado. Isso faz com que quando Deus, em Samuel, manda matar bebês, não é que não seja Deus, não é que a Bíblia seja falsa, mas é que aquela não é a revelação final de Deus. É uma compreensão limitada que aquele povo entendia. Então aquele povo entendia que aquilo era Deus, mas isso não quer dizer que aquilo ali realmente era Deus. E isso não desmancha o sistema, mas torna ele mais verídico ainda, porque entra muito mais de acordo com o que Jesus veio ensinar. Jesus literalmente vem e desfaz aquilo que é ensinado no Antigo Testamento, porque ele diz, foi dito aos antigos, mas eu vos digo em Mateus, ou seja, ele mostra que ele dá continuidade, mas ele corrige e supera. Ele não substitui, mas ele corrige e ele supera a Bíblia e ele supera o Antigo Testamento com uma explicação mais coerente. E qual seria o critério, então, que a gente fica para distinguir o que aponta para Deus corretamente e o que não aponta? São as duas premissas que sobraram. Então, a gente tem a premissa de lei natural, que a minha consciência me aponta para o bem, e de que Deus é o bem. Com essas lentes, eu consigo ler o Antigo e o Novo Testamento e ver não contradições, mas eu consigo ver, bom, se isso aqui é inspirado por Deus, mas não é que tudo isso aqui seja verdade literal absoluta, e se Deus é bom, tudo que for mal não é feito por Deus, e eu consigo identificar o que é bom e o que é mal através da minha consciência. Então, não é que a minha consciência governa, mas essas premissas metafísicas, elas vão mostrar para tu poder ler e interpretar o que é o certo e o que é o errado. Isso não vai em desencontro com São Tomás, porque não é o próprio São Tomás que diz que se eu encontro uma contradição, eu interpretei da forma errada? E qual seria a forma certa de interpretar? Não é jogando a lei natural no lixo e falando que Deus mandando matar bebês é o certo. Não, isso não é o certo. E também não é me afogando e dizendo que Deus é mau. Também não é dizendo que a Bíblia é falsa, mas é dizendo que a Bíblia, ela não é verdadeira em 100% das palavras no seu sentido literal. Ela é verdadeira no sentido de inspiração divina e de caminho para o divino. Mas eu reconheço que aquele povo, ele influencia a sua visão de Deus com o nível de progresso moral que eles estavam e com a cultura e a política da época.
Então eles enxergam Deus daquela maneira, mas não significa que aquilo seja Deus. Isso está me mostrando mais sobre aquele povo do que sobre Deus em si. E qual lente eu uso para enxergar Deus? A lente que Jesus mostrou, que Deus é bom, que Deus é amor. Então eu uso essas lentes e eu entro num consenso com São Tomás, porque eu não anulo a premissa da lei natural. Eu não anulo a premissa de que Deus é o bem. E eu não anulo a premissa de que a Bíblia seja verdadeira. E eu não anulo o fato conclusivo de que, quando eu encontrar uma contradição, eu preciso interpretar melhor. Porém, São Tomás não podia negar a sagracidade, o sagrado das Escrituras, por causa da época em que ele estava. Mesmo que a razão apontasse para isso, que ele visse contradições e mostrasse as contradições do Antigo Testamento na Suma Teológica, ele não podia falar isso, porque seria heresia, ele seria excomungado ou até torturado e morto. Então, ele não podia fazer isso. Mas, hoje em dia, institucionalmente, desde o século XIX, nós podemos dizer que as Sagradas Escrituras elas não se tornam inverídicas por eu mostrar o que elas realmente são. Uma tradição humana em busca do divino. E essa é a conclusão que a gente chega, que corrige o erro de São Tomás e mostra que a Bíblia não é falsa, que Deus não é mau e que, sim, eu não preciso jogar a minha moral fora para acreditar em Deus. Por que isso não é marcionismo? O que seria marcionismo, Rogério? Marcião, no século II ou III, se eu não me engano, ele basicamente olha para tudo isso e ele chega nas seguintes conclusões de que o Deus que Jesus apresenta é amor e misericórdia, o Deus que fala no Antigo Testamento comete atrocidades e maldades. Logo, não deve ser o mesmo Deus. Então ele separa o Deus do Antigo Testamento e do Novo em deuses diferentes. Ele diz que o Deus do Antigo Testamento, Jeová, é o demiurgo, ou seja, seria um Deus do mal, enquanto o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Ele chega nessa conclusão. Porém, eu não chego nessa conclusão, porque essa seria heresia, e eu vou mostrar o porquê. Porque o Marcião, ele resolve só teologicamente o problema, substituindo um Deus por outro. Mas aí ele comete uma heresia dizendo que o Deus do Antigo e do Novo Testamento são deuses diferentes. E por isso ele é excomungado, e o marcianismo ele é tratado como heresia. Entretanto, essa solução ela não anula o fato de que seja o mesmo Deus, mas ela resolve não teologicamente mudando a divindade e acrescentando mais uma. Ela resolve epistemologicamente, ou seja, no sentido da origem da coisa, mostrando que é o mesmo Deus, mas no Antigo Testamento não é uma revelação perfeita de Deus. É uma revelação influenciada pelos erros humanos da moral, cultura e política da época. O que é lógico, já que o texto é escrito por mãos humanas dentro de um contexto cultural, político e moral. Então isso resolve esse problema sem atacar, sem fazer como Marcião de separar o Deus ou anular completamente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bom, porque ele mostra a busca pelo divino. Incompleta, mas mostra um caminho sendo trilhado pela humanidade. É um caminho cheio de falhas e cheio de erros, com muitas interpretações erradas? É, mas Jesus não vem para dizer tudo aquilo lá era falso. Ele diz, foi dito aos antigos, mas eu vos digo. E ele complementa, ele diz, foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar será julgado. Mas eu vos digo, aquele que se irar contra seu irmão já comete homicídio no seu coração. Então ele não anula o anterior, ele complementa, ele continua, mas ele revela na sua forma perfeita, o que antes não havia sido feito. Porque antes era revelações por mãos humanas, agora, em Cristo, é revelação por mãos divinas. E por isso, essa solução, ela concilia São Tomás sem se tornar um marcianismo, separando o Deus e dizendo que aquele Deus é mau. O que eu digo então quando você diz que Deus mata bebês? Eu digo que eles acham que isso é Deus, mas não era de fato Deus.
era a interpretação deles de acordo com a moral da época. Eles acham que Deus, sendo justo, faz essas coisas porque é isso que eles acham que é justo. Mas esse não é o verdadeiro Deus. Então, não é porque está escrito ali, Deus mandou matar, que Deus realmente mandou matar. Mas é porque está escrito que Deus mandou matar, que eu vejo que aquelas pessoas acreditam que Deus mandou matar. Mas por que é o mesmo Deus então, Rogério? Porque eu estou interpretando, como o próprio São Tomás diz, de uma forma que eu anule as incoerências, mantendo a razão. Eu mantenho a fé de que a Bíblia tem inspiração divina e de que o Deus que está na Bíblia é Deus, mas eu concilio com a razão. Quando eu vejo uma contradição, eu digo, essa parte não é verídica, mas ela é verídica como uma interpretação daquelas pessoas daquela época sobre isso. Ou seja, eu não estou dizendo que Deus realmente manda matar bebês, mas eu estou afirmando, Deus não manda matar bebês, porque isso vai contra a lógica. Isso faz Deus ser mau, porque a minha lei natural diz que isso é mau. E se Deus não é mau, Deus não fez isso. Então essa parte é mentira, Deus não mandou matar bebês. Mas aquelas pessoas, no coração delas, acreditavam nisso. Então aquelas pessoas estavam no erro, mas eles estavam buscando o divino. E ao longo do Antigo Testamento nós vemos sim lições valiosas, nós vemos conhecimento valioso, nós vemos algumas virtudes e vemos junto toda a natureza humana, com muitas falhas, muitos pecados, mentiras, enganações, mortes e traições. Então essa é a solução final para o dilema de São Tomás. Toda essa ideia surgiu depois de um dia inteiro de conversa. Hoje, agora é quase 10 da noite, e eu passei desde umas 6 e pouca da manhã discutindo com as pessoas que estão na comunidade Homens Verdadeiros sobre São Tomás e a interpretação bíblica. Eu estudei a biografia de São Tomás, eu estudei a história de São Tomás, eu fui atrás de textos da Suma Teológica, eu fui atrás de textos do Antigo e Novo Testamento, e nós chegamos em uma grande discussão, e eu não sosseguei o facho até encontrar uma solução lógica para esses problemas e para resolver essas contradições de forma que eu não diga que a Bíblia é falsa, que eu não diga que Deus é do mal e que eu não anule a minha moral, usando a razão e conciliando ela com a fé. E foi através de diálogos assim que eu chego em vídeos profundos e detalhados como esse. Então, se você quiser participar de um grupo que conversa sobre coisas desse tipo, que nos ajudam a elevar a nossa alma, desenvolver virtudes e melhorar a nossa espiritualidade, então eu te convido para entrar na comunidade Homens Verdadeiros, que é um grupo gratuito, não paga nada, é de grátis, de homens cristãos. O link está aqui na descrição e está no comentário fixado e está na descrição do canal também. E eu recomendo que você entre o quanto antes, porque é um grupo de networking de homens buscando evolução. Isso vai acelerar o teu progresso. E o quanto mais tempo tu demorar para entrar, mais tempo tu vai ficar sem ter esse progresso acelerado. É mais tempo vivendo a mesma vida quando tu podia estar evoluindo de graça, mais rápido e com muito mais diversão, fazendo amizades com homens que realmente vão te ajudar a te elevar. Muito obrigado por assistir até aqui e clica no link da descrição. Não se esqueça, depois de entrar na comunidade Homens Verdadeiros, você pode começar a acompanhar as lives que eu estou fazendo às 7 horas da manhã lendo a Bíblia.